Eu não estou acreditando. Mas que bagunça é essa? E, amiguinhos, me diga quem é que fez essa bagunça, hein? Ei, olha só o que eu achei aqui. Olha, que legal. Isso me deu uma grande ideia. Olá, amiguinhos. Oi, professora Lenita. Olha só, ele é o Pedrinho. Eu sou o Pedrinho, amiguinho de vocês. Professora, estou feliz de estar aqui. Eu também, Pedrinho. Mas, professora, que bagunça nessa sala. É, Pedrinho, e isso me faz lembrar, sabe do quê? De uma história que está na palavra de Deus, a Bíblia. Eu sei qual é. Ah, Pedrinho, fala sério, qual é? É a história do rei Josias. Você acertou. Então, Pedrinho, para começar a contar essa história, eu quero que você aí, junto comigo e o nosso amiguinho Pedrinho, vamos contar até 8? Vamos sim! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8! Mas o que é o 8, prof? 8 é a idade que tinha o rei Josias quando se tornou rei. Ele era uma criança. Prof, eu tenho 8 anos, ele era assim como eu. Viu só, Pedrinho, que coincidência? Mas você sabe, criança, que essa história começa muito antes do nascimento do rei Josias. Vocês querem saber? Vamos primeiro falar com o Papai do Céu? Abaixa aí a sua cabecinha, fecha os olhinhos para prestar atenção e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado a cada manhã, protegendo a nossa família e cada um de nós. Agora que eu vou estudar a sua palavra, que eu preste bastante atenção, que eu aprenda para pôr em prática na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso mesmo, Pedrinho. De
começa muito tempo antes, quando ele ainda nem era nascido. E ele teve um rei, que era o seu avô, Manassés, muito malvado, fazia muitas coisas erradas. E o seu pai, que também era o rei Amon, só fez coisas erradas. E você sabe que ele não andava nos caminhos do Senhor? Professora, mas o que é andar nos caminhos do Senhor? Andar nos caminhos do Senhor é fazer a sua vontade e amar a Deus em primeiro lugar. E o povo e o rei não estavam fazendo isso. Sim, eles tinham até outros deuses, não acreditavam mais em Deus. Mas isso aí é muito triste. Sim, então um dia os servos do pai de Josias, que era o rei Amon, mataram ele. Por isso que o rei Josias se tornou rei com 8 aninhos. Se você tem 8 aninhos ou conhece alguém que tem, veja só, é uma criança, não é mesmo? Prof, eu queria saber uma coisa. Fala, Josias. Josias não, Pedrinho. Prof, como é que ele foi rei com 8 anos? Ele sabia reinar? Boa pergunta, Pedrinho. Sabe o que acontece? O rei Josias, ele recebeu muitos conselhos de pessoas mais velhas. E algumas pessoas também acreditavam em Deus. Por isso que ele, quando foi crescendo, até com 16 anos, ele realmente decidiu que Deus era o único na sua vida. E ele tinha muita tristeza, sabe por quê? Por quê? Porque o povo, ele realmente adoravam ídolos. E o rei Josias foi crescendo com essa tristeza, meus amiguinhos. Passou um tempo, muito tempo, e o rei Josias se tornou um rei jovem, muito temente a Deus. Eu quero ser um jovem muito temente a Deus, assim como o rei Josias. E lá em Jerusalém, a cidade aonde estava o castelo do rei Josias, era também onde estava o templo. Lembra o templo que o rei Salomão construiu para Deus? Templo é uma igreja, né, prof? Sim, é isso mesmo, Pedrinho, é como se fosse a nossa igreja. E então, aconteceu algo, porque aquele templo, como as pessoas não andavam mais nos caminhos de Deus, ele estava bagunçado como esse lugar. Sim, uma desordem. E aquele povo só bagunçando, o templo destruído. Então o rei Josias, ele teve uma grande ideia. Qual foi, prof? Ele chamou o sumo sacerdote do templo, que era o senhor Ilquias. Sumo sacerdote é o pastor. Isso, é como se fosse o pastor. Ele chamou, arrecadou dinheiro e falou assim para o Ilquias: Ilquias, eu quero que você faça uma reforma nesse templo que está tudo bagunçado, arrume tudo. Contrate operários e faça isso. E ele fez, né? Porque ele era obediente ao rei. Sim, e olha, começaram aquela arrumação toda. Como nós precisamos depois arrumar aqui, hein, Pedrinho? É verdade. E vocês sabem que então Ilquias começou a arrumar. Ei, prof, o que está acontecendo aqui nessa figura? Ei, crianças, vocês lembram que a Bíblia primeiro foi escrita em pedra, depois foi escrita em pergaminhos, né? Que eram feitos de couro de animais e eram rolos. Mas vocês estão vendo alguma coisa diferente? Eu tô, prof! Olha! O que você achou? A palavra de Deus! Isso mesmo, meus amores! Ele achou a palavra de Deus que estava perdida. Olhem lá os rolos. Eu vi. Então Ilquias chamou Safã e falou para ele. O Safã era o escrivão do rei. Corre lá,
ele leu, sabe o que para o rei Josias? Preste atenção, Pedrinho. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Crianças, Deus falou ao coração do rei Josias. E ele parece que está triste. Sim, Pedrinho, pode ficar. Sabe por que ele ficou assim? Não, porque ele viu que eles estavam fazendo muita coisa errada. O povo todo idólatra, muita maldade. Então, o rei Josias, ele teve uma grande ideia. Qual? Você quer saber? Eu quero, professor. E você, amiguinho? Eu garanto que você também quer saber, não é mesmo? Então, não perca a próxima aula, que a professora vai contar a grande ideia do rei Josias. Mas espera um pouquinho, Pedrinho. Eu gostaria que você fosse para sua casa descansar, que eu ainda quero conversar mais um pouco com os nossos amigos. Tá bem, professora. Crianças, tchau! Fui! Até domingo! Bom, meus amiguinhos, o Pedrinho voltou para casa dele e eu ainda quero falar mais um pouquinho com vocês. Vocês lembram que o templo ele estava tudo bagunçado, tudo fora do lugar. E você acha que isso é uma atitude que agrada a Deus? Muito bem, é uma atitude que desagrada a Deus. Deus fica muito triste porque Ele quer que nós cuidemos da casa dele. E aqui, a nossa igreja Batista Itaipu é a nossa igreja e ela precisa ser cuidada. E Deus quer, criança, que você tenha boas maneiras na casa de Deus. E o que é ter boas maneiras? É não conversar no momento do culto, não ficar comendo, trazendo brinquedos, rabiscando a Bíblia, dando trabalho para o papai e para a mamãe. Eles nem conseguem ouvir o que o pastor está falando. E olha, quando o pastor chama as crianças para a gente poder vir para o culto infantil, tem que vir assim, ó, quietinhos e em ordem. Isso daí é ter boas maneiras. Deus não quer que a gente descuide do templo, da nossa querida igreja. Por isso, eu quero que vocês deixem esse recadinho guardado no seu coração. O rei Josias, ele fez isso desde criança. Ele cuidava do seu coraçãozinho, ele queria guardar todas as coisas de Deus dentro do seu coração. E é isso que diz o versículo que a gente tem estudado, que está aqui na palavra do Senhor. Guardo a tua palavra no meu coração. Salmo 119, 11. O que fala mesmo? Guardo a tua palavra no meu coração. Salmo 119, 11. Quando a gente guarda a palavra de Deus dentro do nosso coração, a gente não faz coisas erradas. A gente procura agradar a Deus. Sabe por quê? Porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. E é isso, crianças. Se você quiser continuar essa história, pede para a mamãe ler para você. Está lá em 2 Reis, a partir do capítulo 22. A professora deixou lição para você. Faça lá com carinho, tá bom? Nos vemos domingo que vem. Deus abençoe você. Tchau, crianças. Tchau. Olá, crianças! Olha só isso! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Ficou tudo arrumadinho, porque eu aprendi boas maneiras na casa de Deus. A nossa sala ficou linda.